A meu ver, o melindre é a prova flagrante da nossa falta de fé. É a fragilidade que nós fomentamos na relação social. De certa forma, é uma idolatria. Nós nos idolatramos. Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Que a paz de Jesus Cristo se encontre conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar onde quer que nos encontremos. O nosso objetivo hoje é analisar a lição Melindres contida no livro Sinal Verde. Nós iremos fazer esse comentário convidando você a fazer uma viagem para que você mergulhe dentro de você mesmo. Você, meu irmão, você, minha irmã, já deve ter ouvido afirmações no sentido de que Deus nos ama. Na intimidade de nosso ser, na vivência religiosa minha, sua, na vivência espiritual do dia a dia, se nós mergulharmos, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós iremos nos deparar com este sentimento. Sentimos que existe um Criador e que este Criador nos ama. Nós iremos chegar à seguinte constatação: a religiosidade pulsa em nós mesmos. Esta minha convicção, ela é fruto da contemplação, da meditação. É claro que os estudos do Evangelho, a análise de pensamentos de filósofos, a análise de toda e qualquer crença religiosa, até mesmo a análise daqueles que são críticos, céticos, ateus. Tudo isso contribuiu para que hoje essa convicção seja uma realidade dentro de mim. Mas, repito, o fator primordial é a contemplação, essa disposição de olhar para nós mesmos, para o universo. E hoje, com todo respeito, meus irmãos, eu convido você a fazer esta viagem, que cada um de nós alimentemos esse propósito de olhar para nós mesmos, até mesmo para o nosso corpo biológico, psíquico, para a nossa mente. E nós iremos encontrar
argumentos para confirmar, para ratificar esta convicção. Se nós olharmos até mesmo por esse sistema de defesa, esse sistema de segurança que nós herdamos deste Criador, nós já iremos perceber esta convicção como algo veraz. Meus irmãos, vocês já se perguntaram o motivo de nascermos com a vontade de preservar a nossa própria vida? Por que uma criança, ao nascer, ela já sente imediatamente o desejo de sugar o seio da mãe? A vontade de manter-se vivo. E por que esse desejo, essa pulsão, ela persiste e enfrenta até mesmo as piores adversidades? Talvez, meus irmãos, nós não pensemos neste fato, mas, na verdade, nós nascemos equipados com sistemas de segurança. Nascemos com instintos, com instinto de conservação, com instinto de preservação de nós mesmos, instinto da preservação da nossa espécie. Só se preserva aquilo que tem valor e para quem tem valor. Se nós herdamos esse sistema de segurança, é porque aquele que nos criou, ele nos ama a tal ponto que nos disponibilizou todo esse equipamento para que nós continuemos vivos. Precisamos nascer e aprender a nos preservar para que possamos aprender a amar. Do ponto de vista biológico, repito, os instintos representam dádivas indispensáveis à nossa própria defesa e, da mesma forma, as emoções. Recursos indispensáveis à sobrevivência da pedra preciosa que somos nós. Tanto o instinto se mostra infalível em nossa defesa, como as emoções nascem com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, numa resposta automática e certeira. Como, por exemplo, o instinto sexual nos encaminha à aproximação, à atração, à reprodução, à conservação da espécie, por que nós, seres humanos, afastamo-nos do próximo sem razão plausível? Como, meus irmãos? Como alimentamos a ideia de que a solidão, o egoísmo, a violência são formas de autodefesa? O medo, como instinto de defesa, surge diante de um perigo real. Agora, por que nós nos inquietamos diante de perigos imaginários? Por que nós encontramos dificuldades em nos defender, agora na condição humana? Olha, meus irmãos, se os instintos e as emoções nos defendem de forma infalível e automática, será que estamos mesmo usando eficazmente nossos recursos humanos? Será que nós, seres humanos, somos de fato seres racionais? Por exemplo, por que a inquietude e a insatisfação pessoal têm se apoderado do nosso mundo íntimo? E aqui que entra a questão do melindre, do ressentimento. Se a fé, meus irmãos, se a fé em Deus é inata, se sabemos que fomos criados por esta inteligência suprema,
Por que nós relutamos tanto em amar os nossos irmãos criados pelo mesmo Pai? Por que a menor contrariedade nós nos afastamos do nosso próximo? Sabemos, sim, pelo menos racionalmente sabemos que o semelhante desfruta, como nós mesmos, do direito à liberdade de expressar suas ideias e as suas próprias convicções. E nós sabemos hoje que este direito, ele é um direito rotulado de fundamental, direito protegido pela legislação, e nós percebemos que esse é um direito imutável. Todavia, por que será que quando as ideias do nosso semelhante, quando elas divergem de nossa opinião, sobretudo quando elas afrontam os nossos interesses exclusivamente pessoais, por que nós fugimos como um animal irracional para nos defender? Ou neste conflito, neste desafio, nós passamos à agressão, ao ataque? Agora, a agressão emerge não só do medo. Agora, como seres humanos, a agressão passa a ser fruto da frustração e, pior, do ódio que passamos a alimentar para com o nosso semelhante. Passamos a odiar as pessoas porque pensam diferentemente de nós. Ora, enquanto o medo é o reflexo do instinto, a raiva é a resposta emotiva, o ódio é o sentimento que passamos a acalentar. E o que é o melindre, meus irmãos? Senão a facilidade de nos sentirmos ofendidos. A meu ver, o melindre é a prova flagrante da nossa falta de fé. É a fragilidade que nós fomentamos na relação social. De certa forma, é uma idolatria. Nós nos idolatramos. Por qualquer razão, nós nos ofendemos ou nos sentimos ofendidos, como se as pessoas devessem nos adorar, que elas não pudessem exercer o seu direito de liberdade de expressão, mas deveriam se prostrar em nossa frente numa espécie de adoração. É verdade que existem irmãos nossos que nascem com enorme maturidade emocional. E por mais que se multipliquem as razões para que se sintam ofendidas, essas pessoas passam por cima dessas adversidades com altivez. Contudo, infelizmente, a maioria das pessoas se sente facilmente ofendida, e até mesmo por inexistentes ou fantasiosas agressões. Por conseguinte, meus irmãos, precisamos reconhecer, pelo menos este é o meu ponto de vista, precisamos reconhecer que as pessoas têm o direito de alimentar as suas próprias convicções, inclusive a nosso respeito. As pessoas têm, sim, em relação a nós mesmos, o direito de se simpatizarem ou não, o direito de concordarem conosco ou não. Acontece que, geralmente, registramos em nosso psiquismo uma ideia negativa a respeito de nós mesmos. Dando crédito ou não ao que o outro diz a nosso respeito, passamos a alimentar a intenção imatura de responder a todos e a todo momento. E isto se agrava quando não acreditamos em nós mesmos. Se você parar para pensar bem, a autorrejeição
É natural, é compreensível quando olhamos para o nosso passado e não nos orgulhamos daquilo que nós fizemos. De certa forma, o nosso passado nos inquieta. E sempre estamos na defensiva. Seja de forma consciente ou inconsciente, alimentamos pensamentos ou criações negativas sobre nós mesmos. E olha, qualquer comentário a nosso respeito nos aflige. Por quê? Por conta da nossa insegurança. E nós percebemos que somente na condição humana nós desfrutamos de condições para aceitar o convite ao autoconhecimento, à necessária individuação, ao recolhimento espiritual, à contemplação, a olhar para dentro de nós mesmos, a fazer essa viagem, este mergulho em nós mesmos. E como seres humanos, não devemos nos melindrar, nem alimentar o ressentimento. Não é uma postura racional, muito menos espiritual. Respeitemos o direito alheio de até mesmo nos criticar, porque a crítica nos ajuda e nos ajuda muito, principalmente quando nós nos dispomos a analisá-la. De nossa parte, meus irmãos, André Luiz, o benfeitor espiritual, de certa forma, por esta mensagem, ele está nos impulsionando a nos elevar e, com isso, aprender a nos amar. André Luiz, neste livro, ele nos traz ensinamentos maravilhosos. O livro Sinal Verde nos recorda que existem caminhos que nos levarão à tristeza, à depressão e até mesmo ao autoextermínio. O sinal vermelho está a nos indicar que o melindre, o ressentimento não é a melhor opção, não é o melhor caminho. O sinal amarelo nos convida à reflexão, nos adverte sobre o necessário e indispensável cuidado em usarmos bem a nossa liberdade conferida por Deus a todos nós como seres humanos. Pensar antes de agir. Ou seja, atuarmos com cuidado. O sinal amarelo nos indica que não somente o semelhante, como parente, amigo, familiar, eles podem se equivocar, como podemos também, de nossa parte, ofender o próximo no exercício da nossa liberdade de expressão, no exercício da nossa liberdade de agir. A confiança é muito importante, mas a atenção é indispensável a fim de que nós possamos nos defender com sabedoria. E existe um caminho que facilita esse trabalho. Este caminho é o caminho da fé em Deus. Este é o sinal verde. O sinal verde é a certeza, a convicção de que Deus, que nos ama e protege, Ele propicia a todos nós as melhores condições para o nosso desenvolvimento. É na adversidade que nós teremos condições de nos preparar. É diante da crítica que nós temos condições de ascender. É através da autoanálise e do perdão é que nós vamos alcançar a verdadeira ascensão. Quando nós temos a certeza de que Deus nos ama, nos protege, qualquer adversidade, obstáculo, dor ou até mesmo flagelo é plenamente compreensível. Quando nós temos fé em Deus, a tolerância e o perdão surgem de forma natural.
Quando nós temos convicção no Criador, respeitamos ao outro o direito deles serem o que eles querem ser. Respeitamos no outro o direito, a liberdade de ser como ele deseja ser. Quando nós temos fé em Deus, não nos vitimamos pelo melindre nem pelo ressentimento. Então, meus irmãos, libertemo-nos do medo, da raiva, da inveja, do ciúme. Sejamos livres em busca do que realmente somos. Filhos de Deus, herdeiros de um Criador que nos disponibiliza sistemas de seguranças e recursos para que possamos alçar voos. E assim nós iremos aprender a viajar pelo universo utilizando o veículo do amor. Que confiemos em nosso Pai, que queiramos ou não, protege-nos e nos abençoa. E até mesmo você, meu irmão, que se diz ateu, saiba que Deus o ama mesmo assim. De certa forma, um dia, mais cedo ou mais tarde, você irá despertar desta rebeldia. Basta mergulhar dentro de você e encontrar dentro de você essa certeza, essa convicção inata de que Deus existe e que você, como todo e qualquer filho de Deus, todos nós somos amados e não existe ninguém melhor do que nós, como também nós não somos melhores do que ninguém. Através do nosso trabalho, através do esforço, nós alcançaremos o mérito da ascensão espiritual, mas mesmo assim, continuaremos sendo filhos de Deus, amados e respeitados em qualquer recanto do universo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Fique com Deus, com nosso Pai.